Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é o canal do Vida Simples, eu sou o Clóvis, tá bom? Pessoal, eu tô aqui fazendo faxina de casa, vocês não liguem pra roupa porque eu tô com a roupinha suja. Tô descabelado, mas é que hoje é domingo, tô fazendo faxina em casa, tô dando uma ajeitada aqui, tá? Mas eu queria gravar esse vídeo por causa de um assunto que aconteceu, né, ontem, e as ideias ainda estão meio ainda livres aqui na cabeça, e eu queria fazer esse vídeo falando com vocês, enquanto eu limpo aqui a cozinha. E é um vídeo, gente, falando a respeito sobre a gente viver de realidade, tá? E por que eu vou fazer esse vídeo para vocês? Eu vou fazer esse vídeo porque eu estava conversando com um amigo meu, tá? E aconteceu uma situação que eu fui falar com ele e eu queria expor essa situação para vocês para explicar uma coisa a respeito da maneira como a gente vive nos dias de hoje e também sobre uma questão que a gente vê muitas pessoas falar sobre a questão do eu ganho pouco, sobre a questão de salário, tá? O que acontece, gente? Tem um amigo meu que ele trabalha, né, numa empresa, né, numa empresa da cidade aqui, né, e eu moro no interior de São Paulo, tá? E ele trabalha numa empresa aqui, que inclusive é uma empresa muito boa, tá? Uma empresa muito boa. E ele ganha um salário até muito bom, né? E não vou expor o salário dele, mas assim, ele ganha mais de R$ 2.000, ganha inclusive também vale alimentação, tá? E aconteceu uma situação de que ele me mandou uma mensagem, né? No mês passado, ele me mandou uma mensagem me pedindo R$ 20 para comprar um remédio, que é um remédio que ele não pode ficar sem. R$ 20, tá? E ele me mandou essa mensagem e eu falei pra ele assim, nossa fulano, mas você não tem R$ 20 guardado, cara, pra comprar seu remédio, que é uma coisa que é uma necessidade sua, né? Você não pode ficar sem tudo. Ai, é porque eu paguei umas contas, amigo. Ai, é porque acabou o dinheiro, porque meu salário não sei o que tem e tal. Só que aí eu peguei e falei pra ele, né? Eu fiquei meio indignado, porque eu falei assim, cara, mas como que você não guardou o dinheiro para você pagar as suas contas, porque você sabe que o remédio é uma coisa que você não pode ficar sem, e como que você não guardou, né, o remédio das suas contas? Aí ele pegou e falou assim, ai amigo, porque eu gastei o dinheiro, eu paguei e tal, e a gente começou a conversar. Só um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Fui pegar o detergente de coco que eu tinha esquecido. E aí o que acontece? Aí ele pegou e começou a falar pra mim, né? Que tinha gasto dinheiro, tudo. Aí eu fui conversar com ele. E eu falei pra ele assim, fulano, mas como é que você gasta o dinheiro todo assim, não faz um planejamento, cara? Eu falei, ó, ele é solteiro, tá, gente? Eu falo, ó, você é solteiro, né? Você ganha um bom salário, você tem o cartão do Vale Alimentação. Eu falei, não é possível que você não consegue guardar um dinheiro, entendeu? E aí, ele pegou e falou pra mim o seguinte, que, eu não sei, ele não sabia o que acontecia, porque o dinheiro dele não dava pra ele chegar no mês, e que ele vivia apertado e tudo mais. E eu falei pra ele assim, olha cara, isso aí é falta de planejamento, isso é falta de programação, tá? E antes de eu continuar o vídeo, deixa eu fazer um adendo pra vocês do porquê que eu falei isso pra ele. Quem não me conhece não sabe disso, mas quem me conhece sabe. Eu sou um cara que eu trabalho por conta, tá? Eu sou um autônomo. Então eu sou um cara que, tipo assim, ó, eu não tenho a certeza de um salário fixo, entendeu? Muita gente às vezes fala assim, nossa, mas você que leva a vida, né? Entra, filho, entra, vem. Meu cachorrinho, viu? Fala assim, você que leva a vida, porque você não tem patrão. Eu falo pra todo mundo, gente, tem duas coisas, tem a coisa positiva e a coisa negativa de você trabalhar como autônomo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que eu acho que ela tá meio pro lado, tombadinha, deixa eu ver. Aí, ela tava meio assim, ó, né? E ó, você que estiver chegando agora, entendeu? Se você puder, você já se inscreva no canal, sabe? Ativa o sininho das notificações. Meu canal começou faz pouco tempo, né? Tem quase ninguém inscrito ainda, né? São poucas as pessoas que já se inscreveram. Mas então ajuda o meu canal a crescer, porque nesse canal aqui
É um canal que a gente fala de vida simples, fala sobre coisas de casa, a gente fala sobre variedades de assuntos aqui, tá? Então, se você puder me dar essa ajuda no canal, sabe? Muita gratidão para vocês, tá? Senão eu vou fazer igual a Juju do Pix. Querido, você não vai se inscrever no meu canal? Liso, né? Fala bem. Falar igual ela, viu? Então, aí, gente, o que acontece? Eu trabalho por conta, tá? Eu sou um autônomo. E o que acontece? Eu, por ser autônomo, eu não tenho uma certeza de salário. Quais são as vantagens de ser autônomo? A vantagem de ser autônomo é que, igual o pessoal fala, você não tem patrão, porque você que é o patrão, vamos dizer assim, né? Você organiza o seu tempo da maneira que você acha melhor para você, né? E aquela coisa, se você for uma pessoa que rala muito, batalha muito, se você fizer muito é seu, e se você fizer pouco é seu também. Só que aquela coisa, você não tem uma certeza de salário, você não sabe como é que vai ser sua vida no mês seguinte. Então você, na verdade, você vive ali realmente um dia pelo outro. Quais as vantagens de ser um CLT? CLT, você trabalhando muito ou pouco, você sabe que o seu salário vai cair ali todo mês, certinho. Você sabe que você tem algumas garantias, por quê? Porque o patrão ele vai descontar da sua folha, né, o teu INSS, então você tem, né, algumas seguranças aí, tá? E também você sabe que você sabe quanto vai cair no seu mês, então você tem uma noção do que você pode gastar, coisa que nós autônomos não temos. E na questão também de INSS e coisas do tipo, a gente que é autônomo é a gente que tem que pagar, né, um valor para poder ter ali na nossa velhice, né, uma segurança, entendeu? Então, as pessoas, eu falo para todo mundo que as pessoas, elas, hoje em dia, por conta até de alguns influencers que tem aí, que fica colocando na cabeça, principalmente dos jovens, que tudo é subemprego, que tudo é exploração. Então eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas endemonizam muito a CLT. E eu já fui CLT, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, tá? Com 11 para 12 anos. Trabalhei em vários lugares antes de trabalhar por conta. E eu não acho que a CLT é uma coisa assim, não. A pessoa fala, é porque tem que trabalhar a exploração. Mas o que é exploração, gente? Né? Tem amigos meus que foram para fora do país, que tipo assim, achavam ruim trabalhar 8 horas aqui, mas estão trabalhando 12, 14 horas lá fora, entendeu? Trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar aluguel, e as contas, porque só um emprego não paga aluguel. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, tá bom, gente? Então, o que acontece? Então, eu falei para ele, você tem que se organizar. Porque eu, por exemplo, como eu trabalho por conta, o que acontece? Minha vida, eu não tenho uma certeza de salário, como eu falei para vocês. Então, o que acontece? Eu, né, de acordo com os meses, né, que eu já trabalhei, eu fiz uma média. Então, mais ou menos, eu fiz uma planilha que eu falo, ó, mais ou menos eu sei que isso aqui entra no salão. Então, os gastos do meu trabalho, mas os gastos meus da minha casa tem que caber dentro dessa média. E o que acontece, gente? Eu não ganho muito, por quê? Porque, veja bem, dentro do meu trabalho, eu tenho que pagar o prédio aonde eu trabalho, água, luz, internet, toda uma estrutura para trabalhar, né? Temos que pagar fornecedor, né? Se eu preciso de um produto para trabalhar, eu tenho que, né, pagar o fornecedor, então é um monte de coisa, tá? Então, o que acontece? Na verdade, eu tiro um salário para mim, dentro daquilo que entra no meu negócio, eu estipulei um salário para mim, e eu tiro aquele salário para mim, e o restante que entra, né, é do meu negócio. Eu não mexo, eu tenho que viver com o salário que eu tenho, tá bom, gente? E o que acontece? Então eu estava explicando isso pro meu amigo, porque o que eu percebo hoje em dia? Muitas pessoas, elas falam assim, né, que não dá para viver com o salário que ganha. Mas é que, na verdade, hoje em dia existe uma coisa no nosso meio chamada ostentação, e as pessoas hoje, elas querem viver uma vida fora da realidade delas. E por que eu falo isso para vocês? Porque, veja bem, eu conheço muitas pessoas, que às vezes as pessoas ganham um salário X, né? Tipo, elas ganham 2.000, mas elas querem gastar 6.000, quer dizer, elas querem gastar 2, 3 vezes mais do que elas podem gastar, entendeu? E quando a gente ganha salário, eu falo que a gente tem que viver de realidade. Você tem que viver dentro daquilo que você pode viver. Então, por exemplo, como que funciona a minha vida? Eu tiro um salário para mim, e dentro desse salário eu estipulo certas metas. E era isso que eu estava explicando para o meu amigo. Eu peguei uma folha de sulfite e falei para ele, olha, quanto você ganha de salário? Eu ganho
X, né? Como eu te falei, ele ganha mais de R$ 2.000. Eu ganho mais de R$ 2.000 e ganho o ticket de alimentação, né? Aí eu falei pra ele, ó, quanto você gasta de água, quanto você gasta de luz, quanto que é seu aluguel, tal, tal. Aí eu fiz todo um sisteminha pra ele, que eu falei pra ele assim, ó, você tem que estipular um valor pra você ir no supermercado, você tem que estipular um valor pra finais de semana ou pra comer lanche, pra comprar alguma coisinha, né? Fora do teu orçamento. E eu fui falando um monte de coisa pra eles. Quando eu terminei de fazer esse esqueminha pra eles, gente, no salário dele ficava uma sobra mensal de R$ 800, tá? R$ 800. E eu falava pra ele, ó, tá vendo? Tem uma sobra de R$ 800. Eu falei, essa sobra aqui, falei pra ele, é a sobra que você vai ter que fazer o quê? Que você vai ter que pegar, investir, guardar, fazer uma reservinha financeira para uma necessidade, né, e alguma coisa assim. E eu expliquei tudo isso pra ele no mês passado, tá? Quando foi agora, aí eu falei pra ele, ó, segue isso aqui que você vai ver que você vai começar a sobrar um dinheirinho todo mês, você vai fazer tua reservinha e vai ficar tudo bem. Quando foi agora esse mês, me acontece essa situação. Ele me pedir R$ 20 para comprar o remédio, porque ele não tinha R$ 20 para comprar um remédio da qual ele não pode ficar sem, tá, gente? E eu achei um absurdo. Foi aonde, não que eu briguei, mas eu falei, eu tive uma conversa um pouco mais acalorada com ele, porque eu achei um absurdo, porque eu falei assim, cara, cadê aquela programação, né, que eu te ensinei, que eu te mostrei? Ah, então, mas não é que eu tive que pagar. É o que eu falei pra ele, não existe isso de você falar assim, eu tive que pagar, eu tive que gastar. A gente que tem um give de salário, você tem que ter uma programação financeira. E essa programação financeira, ela acontece justamente para você não viver apertado, para você não ficar de repente desesperado, para você não ficar numa situação de repente você chegar num ponto de falar assim, nossa, meu dinheiro acabou, o que eu vou fazer? Se eu tiver algum imprevisto agora, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, gente, o que acontece? Como que funciona a minha vida? Eu tenho meu caderninho, vou pegar para vocês verem que não é mentira. Eu costumo falar para as pessoas que eu tenho o meu caderninho de velho. Eu costumo falar para as pessoas que eu tenho meu caderninho de velho, tá? Então, o que é o caderninho de velho? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para vocês verem que não é mentira minha. Eu falo para as pessoas que eu tenho meu caderninho de velho, tá? O que é o caderninho de velho? O caderninho de velho, gente, é um caderninho que literalmente eu faço o meu controle financeiro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? É o meu controle financeiro mês a mês. Tá vendo? Ó, são várias folhas riscadas. É controle financeiro mês a mês. E o que eu coloco nesse caderno? Tudo. Lá em cima no meu caderno eu coloco lá meu salário. E ali eu coloco, né, a minha água, luz, supermercado, ração dos meus cachorros, que eu tenho 2 pets em casa, saúde dos cachorros, que é um dinheirinho que todo mês eu separo para, se precisar levar no veterinário, cada um tinha alguma coisa, eu tenho aonde pegar para cuidar deles, né? Tem o telefone, internet de casa, tem um monte de coisa. Então tudo está ali. E ali também está colocado ali, de repente, alguma coisa, tipo assim, um investimento que eu faço, né, um renda fixa que eu coloco ali, ou de repente um dinheirinho na poupança. Por quê? Para ter uma reserva financeira, tá? E minha vida, gente, trabalha dentro dessa meta que eu coloquei ali, que eu estipulei ali. Então o que acontece? Hoje eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas passam perrengue não porque por causa do salário que ganha, mas porque elas têm uma vida totalmente desorganizada. Um exemplo que eu vou falar para vocês, eu vejo muita gente que vive na base do iFood e na base do delivery. A pessoa vive gastando dinheiro pedindo lanche, pedindo as coisas. Só que, gente, o que acontece? Você pedir lanche, você ficar pedindo delivery sai muito mais caro do que você cozinhar na sua casa, sabia? E aí as pessoas vão falar assim, ah, Clóvis, mas aí eu não vou poder comer um lanche. Eu não estou falando que você não vai poder comer um lanche. Eu estou falando para você que você tem que estipular um valor para gastar com isso e se aquele valor acabou, acabou. Espera o mês que vem. Você não vai ficar tirando dinheiro de outras contas, de outros lugares para poder pagar aquilo. Um exemplo, por exemplo, quando você começa a estipular valores, você começa a administrar o que você ganha. E aí você muda a sua maneira de gasto. Então, por exemplo, se você estipulou o valor para comer o lanche, dependendo do valor que você estipulou, você vai falar assim, ó, eu posso pedir lanche delivery 1 vez, 2 vezes na semana. Entendeu? Então você vai fracionar esse seu pedido. Agora eu conheço gente que fala que o dinheiro não dá, mas a pessoa não cozinha, é todo dia pedindo lanche, é todo dia pedindo pizza, é todo dia, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas tipo assim, e outra,
uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu converso com os meus clientes, com os meus colegas, é o seguinte: as pessoas, elas parecem que têm vergonha de pesquisar preço, e a gente tem que aprender a pesquisar preço, gente. Se você não é filho de milionário, se você não é herdeiro, se você não ganha fortuna, qual que é a saída? É você fazer o seu dinheiro render o máximo que você puder. Então, por exemplo, se você de repente for olhar na sua cidade, você pode ter certeza que tem de repente cantinas, lanchonetes pequenininhas, que às vezes fazem um salgado, fazem um lanche a um preço muito mais em conta do que aquela lanchonete de marca, ou aquela lanchonete de repente enorme que tem perto da sua casa. Entendeu? Então a gente tem que ter essa noção. Supermercado é a mesma coisa. O que eu falo para vocês? Gente, uma coisa que é herança da época da hiperinflação, que as pessoas fazem até hoje, é essa coisa de compra do mês. Pessoal, hoje em dia não existe mais esse negócio de você aí fazer compra do mês. E sabe por quê? Porque assim, quem é dos anos 70, 80 vai saber o que eu estou falando. Quem for mais novo que estiver vendo esse vídeo não vai entender, mas agora você vai entender o que eu quero dizer. Lá nos anos 70, nos anos 80, principalmente, né, na época do Sarney, nos anos 80, né, que tinha uma coisa chamada hiperinflação, o que acontece? O preço das coisas eram reajustado todos os dias. Então o que acontece? Nas questões de supermercado, as famílias, elas recebiam seu salário, e quando elas recebiam o salário estava equiparado com a inflação. Então, o que a família fazia? No mesmo dia que recebia, as famílias elas iam para o supermercado fazer a compra do mês. Por quê? Porque sabia que se elas deixassem para fazer a compra na semana que vem, o salário só conseguiria comprar 50% do que elas precisavam comprar. Porque na época da hiperinflação, e muitos de vocês aí que são dos anos 80, dos anos 70 vão lembrar, na época da hiperinflação, o que acontece? Os preços eram reajustados todos os dias. Então, tipo, se você comprava uma caixa de leite hoje por um valor, amanhã já estava outro. E no auge da hiperinflação, pessoal, o que acontecia? Tinha preços que eram reajustados 2, 3 vezes ao dia. De manhã estava um dia, à tarde estava outro, à noite já estava outro. Por quê? Porque nessa época, nosso país, a gente não tinha uma estabilidade de moeda, né? Então, cada presidente que entrava, a moeda mudava, tá entendendo? Então, tipo assim, as pessoas, elas faziam essa compra do mês, né? Já fazia a compra tudo de uma vez só, para ter compra para o mês inteiro, até chegar ao próximo salário, até como uma forma de se defender. Hoje em dia, gente, com a estabilidade da moeda e com as facilidades que a gente tem aí, que hoje em dia tem muita promoção do supermercado, não convém você comprar mais compra tudo de uma vez só. Então, por isso que eu falo para vocês que o ideal é você separar um valor, estipular um valor para fazer a sua compra de supermercado e você falar assim, ó, a minha compra tem que caber dentro desse valor. Chegou nesse valor aqui, ó, eu não tenho vergonha, porque eu não tenho, tá, gente? Eu quando eu vou no supermercado, eu vou com a minha calculadorinha aberta e aí eu vou abatendo no valor que eu separei pro mercado as coisas que eu preciso comprar. E sempre sobra, viu? Sempre sobra dinheiro. Por quê? Porque, assim, uma outra coisa que eu faço muito na minha vida é que, tipo assim, eu olho no meu armário e eu vejo o que eu preciso comprar naquela semana. Eu vou no supermercado e compro aquilo que eu preciso naquela semana. E ainda assim, eu pesquiso o preço, vejo o mercado onde o preço está melhor. Por quê? Porque tudo isso ajuda o nosso dinheiro a render. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas vão no supermercado e o que elas fazem? Elas simplesmente, elas pegam, vão andando com o carrinho, jogando as coisas dentro do carrinho. Sem consultar preço, sem ver onde o preço está melhor. E aí, sabe o que acontece? É óbvio que você vai chegar na boca do supermercado, tua compra deu R$1.000. E é óbvio que você vai achar que o dinheiro não dá para nada. E é óbvio que você vai achar que teu salário é um salário de merda. Por quê? Porque afinal de contas, você não tem diligência, você não sabe pesquisar preço. Entendeu? Os nossos pais, na época da hiperinflação, eles iam entender exatamente o que eu estou falando. Por quê? Porque eles também, não é que ganhavam muito nem nada, não, eles pesquisavam o preço, eles eram diligentes com o dinheiro, entendeu? Na hora de fazer um supermercado. E hoje em dia, como igual aqui na minha cidade tem algumas redes de supermercado, né, que tem várias lojas, tudo. Então, os supermercados, todas as semanas, eles soltam promoções, eles soltam um jornalzinho com as ofertas do mês. Então, o que acontece? Às vezes, já deve ter acontecido com muitos de vocês, que às vezes um item que você comprou numa semana que você pagou tão caro, né? Na outra semana, você viu esse item 3, 4 reais mais barato, 5 reais mais barato. Por quê? Porque teve promoção. Mas
o que acontece? Muitas vezes você comprou aquele item, você nem precisava ter comprado naquela semana. Mas você comprou porque você fez a compra do mês, entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas realmente, elas têm que tomar muito cuidado, tá? Gente, esse paninho tá sujo aqui porque esse aqui é o pano da limpeza, tá? Porque o meu pano de prata é esse aqui, tá? Ó, que tá branquinho, tá? Estou fazendo limpeza, então aquele pano ali é o pano de limpar a minha mão suja, né? O pano de prata é o outro, tá, gente? Estou fazendo faxina. E o que acontece? Então, é aonde, gente, nós temos que ter essa noção. Eu estava falando isso pro meu amigo, falei para ele, por que que acontece? A pessoa às vezes ela ganha dinheiro, mas ela gasta tudo de uma forma muito assim sem controle, sabe? A pessoa ela vai lá, fica gastando dinheiro em lanchonete, a pessoa fica saindo para barzinho, a pessoa fica comprando um monte de coisa errada na Shein, no Mercado Livre, num monte de coisa, e que não precisa comprar às vezes. Compra porque às vezes a pessoa ela fica em redes sociais e ela fica vendo de repente lá no Instagram e no Facebook uma artista, uma TikToker, não sei o que, ela postando um determinado produto, você vai lá e compra porque você quer ter aquele produto também. Né? De repente, alguém falou assim, porque é chique frequentar o barzinho tal aqui da cidade, você começa a frequentar aquele barzinho porque todo mundo, né, da nata da sociedade frequenta ali. Só que de repente essas pessoas que frequentam, muitas delas podem frequentar. Como tem muitas ali também, que de repente estão frequentando o barzinho, estão na mesma vibe de repente vai chegando no final do mês e fala, ai meu Deus, as contas estão aí, eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? Mas é por quê? Porque não tem controle financeiro. O segredo, gente, é o controle financeiro. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Por conta do seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha o conhecimento financeiro que eu tenho hoje, tá, gente? Eu não tinha o conhecimento financeiro que eu tenho hoje. Então, o que acontece? Naquela época, eu misturava, né, a pessoa física com a jurídica, ou seja, o meu dinheiro do salão, né, do meu trabalho, eu misturava juntamente com o dinheiro meu de uso pessoal. Então, acontecia muito de, às vezes, eu tá de repente, tipo, comprar uma coisa, eu ia lá e comprava a coisa e gastava o dinheiro, e se eu não tivesse dinheiro para comprar, eu tirava dinheiro do meu estabelecimento, né, do meu comércio, né, para eu poder pagar minhas contas, tá? Dinheiro do meu negócio para pagar minhas contas. E eu trabalhei 10 anos da minha vida, praticamente trabalhando dia após dia, contando com o dinheiro que ia entrar naquele dia. E assim, gente, eu não tinha uma reserva financeira, eu não tinha nada. E eu lembro que quantas vezes eu questionei, falei, nossa, meu Deus, será que minha vida vai ser isso? Eu não vou ter uma casa, eu não vou ter um carro, né? Eu vou só batalhar, porque eu nunca tive preguiça, gente. Eu sempre ralei muito na vida, nunca tive preguiça de trabalhar, mesmo quando eu era CLT, eu nunca tive preguiça de trabalhar, mas eu não tinha nada. E aí o que aconteceu? Depois de 10 anos nesse ritmo, trabalhando para mim, mas sempre no 0 a 0, o que aconteceu? Um dia eu entrei numa banca de jornal, porque eu sempre gostei muito de ler, né? E eu entrei numa banca de jornal para ver um livro, né? Para ver se tinha algum livro legal ali tudo, né? E o que acontece? Eu vi uma revista que falava sobre inteligência financeira. E é uma revista que eu nem sei se existe ainda, mas ela chamava Você S.A. Eu não sei se essa revista existe ainda. E quando eu vi aquela revista, eu achei interessante o título, né, da capa da revista, e eu comprei aquela revista e comecei a ler. E o que acontece? Nessa revista, ela falava sobre como você administrar seu dinheiro, ela já falava sobre investimentos, que é uma coisa que hoje em dia, gente, essas coisas sobre investimentos, sobre educação financeira, é uma coisa que você tem aí no YouTube, né? Você tem muito acessível nas redes sociais. Eu sou de uma época que pra gente ter informação você tinha que ter livro, você tinha que ler revista, porque alguma coisa às vezes aparecia na televisão, porque a gente não tinha essa facilidade de informação que a gente tem hoje, tá? E o que acontece? E uma coisa, educação financeira, gente, é uma coisa que se você começar a aplicar na sua vida, ela muda a sua vida. Mas o que acontece? Educação financeira é uma coisa que nós não temos nas escolas. Por quê? Porque principalmente os governos que são contra o trabalhador, que são contra a pessoa pobre, eles não querem que você tenha educação financeira nas escolas. Sabe por quê? Porque eles querem que você seja um jumento, uma mula, para que você realmente fique ali trabalhando e sendo explorado, entendeu? E vivendo uma vida de apertos, entendeu?
E eu ainda não entendo por que tem gente que ainda defende governos que são contra o pobre, que são contra o trabalhador. Mas esse é assunto para outro vídeo, não é o foco do que eu estou falando aqui. Mas enfim, aí ali, falar nessa revista, falava de educação financeira. E o que acontece? Eu comecei a ler aquela revista e eu vi um artigo de uma pessoa, de um economista, que inclusive ele tem livros lançados, tem canal no YouTube, que inclusive eu sigo ele no YouTube, tá, gente? Eu vou falar o nome dele aqui para vocês. E eu vi uma coluna desse economista, que ele tinha uma coluna nessa revista Você S.A., que ele chama Gustavo Cerbasi. Tá, gente? Procura ele aí que é muito bom, ele dá dicas muito legais. E aí, quando eu vi aquela coluna dele falando sobre você administrar, sobre você saber gastar, e ele falava também, né, sobre você, às vezes, viver dentro de uma realidade para você poupar dinheiro e conseguir coisas melhores no futuro, porque muitas vezes a gente quer impressionar os outros, quer impressionar o vizinho, quer impressionar o amigo, você vai lá financia um carro caríssimo que você não pode financiar porque vai apertar o teu orçamento, você de repente compra uma roupa de uma marca tal só porque a pessoa falou que aquilo é chique, mas você sabe que aquele dinheiro vai faltar para outras contas. Então, ele falava muito sobre isso, né? Ele contava uma história que quando ele começou a dar aula, acho que numa universidade, que todo mundo, os outros professores, né, chegavam lá de carros, né, melhores assim, e ele chegava dirigindo um Corsinha Wind, né, dele tudo, ele ficou anos com esse carro, mas assim, por quê? Porque o foco dele e da esposa dele não era comprar carro, ostentar nada, era fazer reserva financeira para um futuro. Então ele explicava um monte de coisas nesse artigo, e eu achei muito interessante. E eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a aplicar na minha vida aquilo que ele ensinou, que era o quê? Você pegar, colocar, né, numa folha ou num caderninho, igual eu faço hoje, todos os seus gastos, colocar o teu salário e começar a estipular, a minha vida começou a mudar brutamente, gente. Depois de 10 anos trabalhando, sem ter qualquer tipo, sem ter qualquer assim, perspectiva, sabe? Sem ter de repente uma maneira de pensar sobre como seria o meu futuro, eu me organizei, eu fiquei 3 anos, levei 3 anos para me organizar financeiramente, tá? Mas depois de 3 anos que eu fiquei me organizando financeiramente, eu consegui financiar a minha casa pelo Minha Casa Minha Vida, que é essa casa que eu moro, tá? E consegui depois também comprar um carrinho para mim, um carrinho já velhinho tudo, né? Que não era novo nem semi-novo, era um carrinho já usado, mas eu consegui comprar um carrinho para mim, coisa que eu jamais imaginei que eu ia conseguir, entendeu? Porque naquela época, como eu não tinha consciência financeira, eu achava que era uma coisa impossível de acontecer, tá? E eu fui me organizando e é muito interessante que conforme você se organiza e você vai vendo as vitórias, as conquistas que você tem, entendeu? Você vai melhorando. Espera que eu vou acender a outra luz, gente. Pronto. E aí quando você percebe que você começa a melhorar, automaticamente você começa a ficar motivado porque você está vendo o resultado acontecer. E eu estava explicando isso para o meu amigo, para esse meu amigo. Falei, cara, você é solteiro, você ganha bem. Falei, se você fizer esse controle, você vai ter uma sobra de R$ 800 para você guardar um dinheiro, fazer uma reserva. Futuramente você pode tirar a tua carta, comprar uma motinha para você, financiar uma casa, porque ele pagava aluguel, né? Falei, você pode financiar uma casa para você, porque hoje, gente, até nisso eu tenho que falar para vocês. Qualquer pessoa, como eu te falei, dos anos 70 e 80, vai entender isso que eu estou falando. Naquela época dos anos 80, o que acontece? O pobre, ele não tinha cartão de crédito. O pobre, ele não tinha facilidade de financiamento. O pobre, ele não tinha facilidade de empréstimo no banco, tá? E isso começou dos anos 2000 para cá, que é onde começou um governo, estabilidade da moeda do real, que foi em 1994, que antigamente as moedas viviam mudando, era cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, era uma bagunça você nunca sabia quanto valia o dinheiro que estava na sua mão, tá? Então, antigamente as pessoas elas viviam de realidade. O pobre, o trabalhador, ele vivia de realidade, ele pegava aquele dinheiro e falou, ó, esse é o dinheiro que eu tenho para gastar. E as contas dele, tudo, tinha que viver ali. E se eu for falar sobre essa questão da perspectiva que nós temos hoje, do quanto a nossa vida melhorou e de como era a nossa vida nos anos 80, isso é assunto para vários vídeos, gente, porque assim, ó, em todos os setores da vida, né, sabe, na escola dos filhos, na questão de consumo, era muito diferente do que existe hoje, tá?
Hoje não, hoje a gente tem programas aí que facilitam você financiar a tua casa, os financiamentos que nós temos para carro também foi uma coisa que começou dos anos 2000 para cá, por quê? Porque com a melhora da economia e com alguns projetos de desenvolvimento do país, o que aconteceu? Os bancos começaram a facilitar e as financeiras começaram a facilitar o financiamento para o trabalhador adquirir um carro, uma moto. Então hoje em dia é muito mais fácil você adquirir coisas do que antigamente, do que nos anos 70, nos anos 80, tá, gente? Então assim, eu falei para esse meu colega, eu falei assim, cara, vai guardando esse dinheirinho aqui para você de repente financiar uma casinha, não ter que pagar mais aluguel, você financiar uma motinha para você. Só que não adianta. Quando você fala para uma pessoa alguma coisa e a pessoa ela não quer aprender, ou a pessoa ela se deixa levar pela vibe dos outros, ah não, mas a minha amiga comprou, meu amigo comprou, eu quero comprar também, e não vê a própria realidade, a gente está gastando vela com mal defunto, como dizia o meu pai, para de gastar vela com defunto ruim. Então às vezes não vale a pena você ficar tipo querendo falar alguma coisa para uma pessoa que não quer aprender. Tá? E aí, gente, o que acontece? Então, eu estava explicando isso para ele. Então, para você aí que está vendo o vídeo, eu estou tentando resumir vários assuntos para falar para vocês o quê? Gente, aprenda a viver de realidade. Você que está assistindo esse vídeo, né, mesmo que você ganhe salário, né, que você acha que é pouco, comece a fazer como eu. Pega uma folha de caderno ou um caderno mesmo, compre um caderninho ou pegue um caderno velho que você tem aí e comece a colocar lá o mês que você está. Coloque lá o seu valor do seu salário e comece a colocar tudo que você tem que pagar. Comece a anotar tudo que você gasta e você vai se surpreender. Você vai ver o quanto dinheiro você joga fora. Às vezes o nosso dinheiro vai embora diluído em coisas que a gente faz no dia a dia. Todo dia você vai lá, passa em um determinado lugar, compra um salgado. Todo dia você vai lá, entra num app aí de compras e compra de repente pulseira, compra um monte de coisa errada que você nem precisa comprar. Eu conheço gente muito próximas minhas que a pessoa ela comprava sapato, 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 usava esse sapato 2, 3 vezes só, e aí sabe o que aconteceu? Passado alguns anos, quando abriu as caixas, aquele sapato estava tudo apodrecendo, quebrando a borracha do sapato, o tecido rasgando. Por quê? Porque não usou, o sapato ficou ali. Então aquilo ali que é? Dinheiro jogado fora. Roupa é a mesma coisa. Se você ficar comprando roupa, se você é daquelas pessoas que falam, eu não tenho roupa para sair, olha no seu guarda-roupa. Eu tenho certeza que você tem roupas ali que você usou 2 vezes e nunca mais usou. Então, eu acho que a questão da inteligência financeira, ela anda um pouco também com uma pegada que existe hoje, que o pessoal chama de minimalismo, que é o quê? É você saber administrar o seu dinheiro, mas você também adquirir coisas que você vai poder aproveitar ela várias vezes. Você comprar roupas, que aquela roupa, você vai fazer combinações com aquelas roupas e você vai poder sair várias vezes com aquela roupa, entendeu? Então, muita gente hoje, ela perde dinheiro hoje, né? Não porque precisa, mas é porque realmente, às vezes, a pessoa, ela está querendo ostentar uma coisa que ela não pode ser. E nós temos que viver de realidade. Por quê? Porque no meu pensamento, e isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, a gente tem que pensar no futuro da gente. Eu sou bem sincero com vocês, gente. Eu acho que do jeito que as coisas estão indo, eu acredito que no futuro, né, quando eu for aposentar, por exemplo, né, que eu já passei dos 40 anos, tá? Mas assim, quando eu for aposentar, por exemplo, eu acredito que a aposentadoria não vai ser uma aposentadoria que vai conseguir suprir todas as necessidades, porque se vocês não sabem, a nossa pirâmide social inverteu, tá, gente? Nossa população está envelhecendo e a geração que está vindo aí não está querendo trabalhar. Justamente por conta daquela ideia que eu já falei para vocês, que muitos pensam que trabalhar é exploração e tudo mais. Então é uma geração que está vindo aí que ela, na verdade, ela quer ganhar o dinheiro de uma forma fácil, entendeu? Só que ela também não se mexe, entendeu? Para de repente trabalhar com CLT para juntar o dinheiro para empreender e coisas do tipo, né? Então, a nossa base pirâmide social inverteu. Então, a gente está envelhecendo. Então, no futuro, a gente vai ter uma população muito mais velha, dependendo de aposentadoria, e o nosso governo não vai estar arrecadando tanto para poder suprir isso.
tá, gente? Então, a gente tem que pensar no futuro. E quando eu falo pensar em futuro, não é só na velhice. Porque tem gente que fala assim, ah não, vou viver agora, que eu não sei se eu vou morrer amanhã. Realmente, se você for uma pessoa que você não cuida da sua saúde, não pratica um esporte, não faz uma caminhada, só fica comendo porcariada, só fica com um monte de vício, tudo, realmente, você não vai durar muito não. Você pode morrer amanhã. Como eu sou um cara que, graças a Deus, eu tenho muita consciência da minha saúde, de nunca querer parar no hospital e tudo, eu me cuido muito, eu pretendo viver pelo menos até meus 80 anos, se assim Deus me permitir, tá? Mas a gente tem que pensar em futuro. Mas pensar em futuro não é só pensar na velhice, mas você também ter uma reserva financeira, por quê? Porque se caso acontecer, de repente você, na sua vida, você tem de repente, teve um problema aqui, quebrou um encanamento em casa, meu filho ficou doente, deu um problema no carro, na moto, alguma coisa, você tem um dinheirinho ali, ó, para pegar e fazer o conserto, a manutenção, comprar o remédio que você precisa, sem precisar, entendeu, de ficar aí, sabe, sofrendo, penando, entrando em dívida, um monte de coisa, tá, gente? Então eu falo que hoje em dia o grande problema é isso. As pessoas, elas têm que parar com essa questão da ostentação e começar a viver de realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Espera que caiu a buchinha aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, para você ter uma ideia, hoje em dia você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Existe uma coisa chamada juros compostos, que é uma coisa que também vocês podem aí, de repente, estar procurando sobre isso em alguns vídeos. Aí tem bastante vídeo no YouTube que fala sobre isso. O que acontece? Quando você vai lá financiar um carro, você está pagando juros compostos para os bancos, tá? Então o que acontece? Hoje em dia, o carro popular mais barato no Brasil, se não me engano, é um carro da Fiat. Esse carro, à vista, o carro popular, tá? À vista, ele custa 80 mil reais. Tá bom, gente? 80 mil reais. Se você for financiar esse carro, parcela esse carro em 48, 60 vezes, você vai estar pagando 2 carros desse, por conta dos juros. Só que o que vocês não entendem muitas vezes é o seguinte, aquele carro zero que você comprou para ostentar para as pessoas, se ele vale 80 mil à vista, no primeiro ano, esse carro já vai desvalorizar 10%. Então esse carro, no final de um ano, ele já não está mais valendo 80 mil, ele está valendo 72 mil. Quando você terminar de pagar esse carro no final de 4 ou 5 anos, esse carro, gente, ele vai estar valendo, de repente, bem menos de 70 mil reais, esse carro, só que você pagou, de repente, 140 mil, 150 mil nele, de juros. Então, na verdade, você está jogando seu dinheiro fora. Então, você tem que ter a consciência de tipo, não, vamos comprar um carro nas minhas condições, cuida desse carro, vai juntando um dinheirinho, e aí você vai lá dar aquele carro de entrada, paga o restante à vista, e assim você vai crescendo com alicerce, com consciência, e aí você não se endivida, entendeu? Por isso, por que você vê nas pesquisas assim, ó, 80% da população brasileira está endividada? Não é por culpa do governo. É por culpa dessa questão de ostentação, porque as pessoas hoje em dia, o que acontece? Elas estão tão preocupadas em ostentar para o outro uma vida que elas não podem ter, que elas estão fazendo loucuras, elas estão entrando em dívida, assumindo parcelas de mais de R$ 1.000 para andar de repente de SUV, ficam de repente comprando roupas caras para mostrar para o outro, porque eu uso roupa da marca tal, quando na verdade muitas dessas roupas só tem lá escrito lá de repente uma marca, só que essa roupa é feita na China. Bolsas caras que muitos de vocês compram aí achando que é de marca, é feita na China, tá? E vocês pagam peso de ouro nisso. É só você investigar que você vai entender o que eu tô falando, entendeu? Então nós temos que aprender o quê? A crescer com consciência, com constância, ter disciplina financeira e você vai começar a conquistar tudo que você precisa, só que sem entrar em dívida, sem ficar desesperado com contas, porque eu vou falar para vocês, naquele tempo em que eu não tinha a consciência financeira que eu tenho hoje, gente, eu não vou mentir para vocês não é vergonha nenhuma. Eu cheguei no ponto de repente vencer boleto, eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho que pagar boleto vencido em cartório e tudo mais. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha controle financeiro. Hoje, graças a Deus,
né? Mesmo não ganhando muito, eu falo que eu tenho uma tranquilidade financeira. Por quê? Porque eu tenho administrado a minha vida e eu estou pensando no meu futuro, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês que eu acho que todos vocês deveriam ter essa consciência também, entendeu? Você ter, né, um controle financeiro não significa que você vai se privar de ter as coisas. Não, você pode até ter, só que você vai conquistar as coisas de uma forma melhor. É a mesma coisa que eu estava falando para esse meu colega. Ah, mas é que meus amigos foram para lanchonete. Beleza, só que às vezes seus amigos, eles são casados, têm marido, têm mulher, são duas rendas dentro de uma casa, eles conseguem ter uma abertura maior de renda, então de repente eles conseguem gastar mais vezes numa lanchonete do que você. Só que aquela coisa, muitos também vão jogando tudo no cartão de crédito. E aí chega uma hora que não consegue pagar o cartão de crédito, vai pagando o quê? Só o mínimo, até que chega uma hora que aquele saldo do cartão também é bloqueado. Entendeu? Então, pessoal, é aquela coisa, nós temos que ter consciência. Eu, por exemplo, eu falo que eu faço o meu controle financeiro, eu tiro meu dinheiro para o meu final de semana, separo o dinheiro que eu vou juntando para quando eu quero tirar umas férias ou viajar, eu tenho o meu dinheirinho que é das contas da minha casa e tudo mais. Então eu faço todo esse controle, por quê? Justamente por quê? Porque a hora que eu preciso eu sei onde eu tenho, entendeu? E eu acho que se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver como que a vida de vocês vai melhorar assim grandemente, gente. Faça esse teste, começa a partir do mês que vem, começa a fazer isso. Pega um caderno, anota tudo que for gasto supérfluo, que você vê que é gasto que você está tendo e que não está trazendo nada de bom para vocês, que é um dinheiro jogado fora, cortem, gente. Veja o que é prioridade. Hoje eu tenho a minha casa, mas eu paguei a prestação da minha casa, como te falei, minha casa, minha vida há muitos anos. Hoje eu não pago mais, então é um dinheiro que sobrou e que hoje eu direciono para outra coisa, tá? Mas você coloca lá no seu papel aluguel, água, luz, ou no caso, né, prestação da casa, água e luz, estipula um valor para supermercado, estipula um valor para lanchonete, para tipo assim, para final de semanas, né? Final de semana, estipula o valor para você pagar a gasolina do carro, coisa. Estipule esses valores, porque você fazendo isso, você vai ver como a sua vida muda. Ah, Júlio, mas o dinheiro do carro eu gasto muita gasolina. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, outra coisa que eu percebo também. Tem muitas pessoas que às vezes para ir daqui na padaria vai de carro. Usa o carro quando precisa usar. Quem sabe no dia a dia, dependendo de onde você trabalha, não cabe você pegar uma bicicleta e pedalando de bicicleta para o trabalho. E aí você, além de estar cuidando da sua saúde, que você vai estar fazendo um exercício, né? Você ainda vai estar economizando dinheiro da gasolina. Entendeu? Quem sabe, de repente, vai na padaria do mercado perto de casa, vai a pé, faz uma caminhadinha. Entendeu? Então são coisas que a gente faz no dia a dia que ajudam a gente a economizar o nosso dinheiro render. Entendeu? Não desperdice comida, entendeu? Porque quando você faz uma lista e vai no supermercado, você se mantém aquilo. Agora, se você for no supermercado, principalmente, se você não tiver almoçado e jantado ainda no supermercado, você vai comprando um monte de coisa, jogando um monte de coisa no carrinho, que muitas vezes quando você chega dentro da sua casa, você fala assim, nossa, por que eu comprei isso aqui? Você comprou no impulso. Como acontece um monte de compras no impulso. Então, gente, vocês têm que começar a pensar sobre isso. Não é, muitas vezes, o salário que se ganha, mas é você viver fora da sua realidade, que é isso que traz para você os problemas financeiros que você tem. Entendeu, gente? Então, é isso. Vou terminar de fazer a faxina em casa aqui, que eu ainda tenho que lavar a geladeira, tenho que fazer um monte de coisa aqui, né? Tem umas roupas para mexer ainda. Vou terminar de fazer minha faxina. Gente, para você que estiver chegando aí agora, você, se puder, você se inscreva no canal, você ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comente se você tem alguma ideia de como você gerencia a sua vida, dos seus problemas com dinheiro, de como você já resolveu os seus problemas, para a gente trocar uma ideia, tá bom? E, se você possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá bom, gente? Que o canal é novo, tá começando agora, tá bom? E para você que já tá aqui, um grande abraço, fique com Deus, muito bom ter vocês aqui, obrigado já pelas curtidas, obrigado pelos comentários, tá? Obrigado por você que já chegou aqui no canal e daqui a pouco tem mais vídeos para vocês aí, viu, gente? Eu vou terminar a faxina aqui, porque hoje é domingo, é o único dia que eu tenho que fazer minha faxina, então amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.